Olá, tudo bom? Hoje eu vim aqui contar um pouco do meu testemunho, de como o Papai do Céu me abençoou. Começar do início. Eu sou casada, tenho 2 meninas e a gente morava de aluguel numa kitnet. Pense, 4 morando numa kitnet. Só que a gente não tinha nem imaginar como comprar uma casa, porque a gente não tinha dinheiro. Meu esposo, só ele trabalhava, né? E a gente não sem condições. O que dava, o salário dele pro que dava era só para botar comida dentro de casa e pagar as contas, só dava isso. Então, um belo dia, meu esposo mexendo no celular, né, no Facebook, naquele tal de Marketplace, ele falou: olha, amor, aqui tá vendendo apartamento. E é no bairro que a minha mãe morava, que eu já morei, a gente já conhece. Aí eu falei: nossa, tá num preço bom. A pessoa pedia pra dar uma entrada, eu vou falar todos os valores, dava 4 mil de entrada e o resto parcelava, né? Parcela de 700, depois de 500 no caso. Tá bom. E era um valor baixo, porque nesse bairro aqui que a gente mora hoje, para honra e glória do Senhor, os valores são baixos e tal, né? Para quem tem condições. Para mim que não tinha condições, nem para mim isso era já além, porque para mim não tinha como. Isso era num domingo. Gente, lembrem, num domingo. Quando foi? Aí eu liguei pra minha mãe, meu esposo tocou, falou assim: liga pra sua mãe, pergunta se sua mãe não ajuda. Deus tocava no meu esposo de uma tal forma, me incomodando. Eu falei assim: não vou pedir minha mãe. Porque assim, minha mãe sempre nos socorria, né? Deus usava muito a minha mãe pra nos abençoar. Eu sou filha única. E aí quando foi no domingo mesmo, eu entrei em contato com a minha mãe. Falei: olha, mãe, que não sei o que, será que você não poderia nos ajudar? Né? E assim, na fé, gente, porque eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, meu esposo também trabalhava e não dava. Tá bom. Aí ela: nossa, minha filha, não tenho. Sendo que tá bom, Senhor, não é da tua vontade, amém, nem. Mas aí eu entrei em contato com meu esposo assim: entre em contato com ela, pergunta quanto que ela quer e tudo, a dona, né, a ex-dona do apartamento. Nisso a gente estava na segunda, aí eu pensei: não. Quando foi na segunda, minha mãe falou quanto que ela quer. Minha mãe entrou em contato comigo, perguntando quanto que ela queria, se tinha possibilidade de conversar. Aí tá, isso foi na segunda. Quando foi na terça, e meu esposo sempre ali em cima, tenta. Quando foi na segunda, acho que de noite, só lembro que na terça eu vim visitar o apartamento. Gente, sem dinheiro nenhum, sem R$1 no bolso. Eu só tinha o dia da passagem, que eu peguei com meu esposo, de ida e de volta. A passagem, se eu não me engano, era R$4. E a gente não... Eu não tinha nem... Se eu não me engano, eu até levei água, que eu não tinha nem como... não tinha nem como eu comprar água. É até perto, assim, uns 15 minutos, né, de ônibus. Mas tá bom. Aí eu peguei, a gente tinha marcado no ponto. Eu desci no ponto, até cheguei primeiro do que ela. Ela se atrasou, né? Eu fiquei lá no ponto. Aí eu fui esperando. Pela fé, porque minha mãe não tinha falado pra mim que ia me dar o dinheiro. Mas Deus tinha falado pra mim ir lá e profetizar. E eu esperando no ponto, aí eu tava encostada assim na mureta. Aí eu falei: Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho nem R$1 pra comprar uma água pra mim. Assim, Deus é tão
tão maravilhoso. Deus só falou pra mim, vai e profetiza, filha minha. Aí eu lembro que ela desceu, eu falei, a gente se comprometeu, tudo bem, tá? Quando foi, a gente foi andando, aí eu pensando, nossa, só vai ter eu, só tem eu de interessada. Quando cheguei lá quando tava no meio do caminho, eu falei assim, não, tem outra menina me esperando lá. Aí eu falei, nossa, já era, perdi o apartamento, não tem como, né? Senhor, já era impossível, se pra mim já era impossível, imagine agora, né? Aí tá bom, a gente chegamos lá na portaria, essa moça já tava também lá. Quando foi, a gente entrou, subiu. Quando a gente subiu, Deus só falou, profetiza, entra, profetiza e vai embora. E eu peguei, ela entrou por um lado, quando a gente entrou na sala, ela entrou pros quartos junto com a moça e eu entrei na cozinha. Eu só botava a mão, profetizo, que se for da tua vontade vai ser meu, em nome de Jesus, profetizo que vai ser meu, em nome de Jesus, tocava nas paredes. E ela dando atenção pra mulher. E eu não sabia o porquê, porque ela só dava atenção pra moça, pra outra moça que tava interessada. Sendo que aí elas vinham pra cozinha, eu botava a mão assim, profetizo em nome de Jesus, né? Assim, profetizo, fechava os olhos assim, botava a mão em todas as paredes, fazia isso. Aí eu falei, tá bom, tá, já vi, tô indo, tá. Aí quando eu desci na escada, peraí, a moça aqui falou que tinha um dinheiro pra dar na entrada. Eu falei, tá bom, se ela não tiver o valor todo, eu entro em contato com você, tá? Aí eu falei, tá, a gente vai se falando. Aí eu desci, eu falei, Senhor, fiz a minha parte. Se for da tua vontade, vai dar tudo certo. Depois, ó como que Deus age. Depois cheguei, eu falei, tá na mão de Deus. Gente, isso foi na terça. Passaram no outro dia ou na terça de noite, ela falou que a moça não tinha o dinheiro todo para dar de entrada. Aí minha mãe se manifestou. Minha mãe pegou e falou, quanto que ela quer? Minha mãe parece que ficou interessada. Quanto que ela quer? Quanto que vai ser? Como que vai ser as parcelas? E como a minha mãe trabalha no escritório de advocacia, ela não é advogada, tá, gente? Ela é cozinheira. Então ela tinha à disposição os advogados para fazer o contrato. Até nisso Deus abençoou. Então, assim, nessa negociação, eu sempre orando ao Senhor, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, eu não quero nada que não seja da tua vontade, se for da tua vontade, se for da tua vontade. Quando foi? Na quarta começou as negociações, ela falando que queria tanto, minha mãe falou, dou tanto, e as parcelas tanto. E aí, quando foi... Tá bom, aí foi negociava, não sei, ela falou que queria na mão, aí ficou falando, a ex-dona, ficou falando, mas se for transferência, talvez demore a cair, eu preciso do meu dinheiro. Aí minha mãe, tá bom, eu te dou tanto na mão. Minha mãe ficou negociando com a minha mãe, mesmo entrou em contato com ela e negociou. Sem brincadeira, gente. Quando foi na sexta, minha mãe já foi com um contrato. Já, porque os advogados fizeram o contrato pra ela. E na sexta, não, na quinta. Olha como que Deus confirma. Na quinta, minha filha mais velha, minha filha hoje tem 13 anos, mas na época ela tinha 12. Ela falou, mãe, eu sonhava que uma mulher te dava uma chave na sua mão. Aí eu falei, Senhor, que mistério é esse? Meu esposo só olhou assim pra nossa cara, porque assim, elas só escutavam por alto, mas não sabiam o que era. Sabiam que era sobre a casa e tal, sobre o apartamento, mas, né? Até então, a gente, né, tava na fé, eu orava, Senhor. Às vezes entrava um empecilho, mas eu orava. E sempre na fé, irmãos, sempre na fé. Porque Deus é um Deus do impossível. Ele realiza sonhos, ele realiza projetos, mesmo os projetos antigos. A gente estava tanto tempo morando de aluguel, sofrendo. A gente já morou em casas horríveis,
que é o que a gente podia pagar na época. Quantas vezes eu chorei clamando ao Senhor, porque tinha casa que a gente morava, tinha problema de esgoto, e a gente não tinha como mudar, porque mudança era complicado, casa pingando, casa que não tinha segurança, entendeu? Então, assim, casa que tinha rato, quando a gente foi ver, a gente já tava lá dentro, já tinha rato, tinha esgoto lá. Então, assim, quantas lágrimas eu derramei e Deus ouviu. Quando foi na sexta, a gente se encontrou na Nova Iguaçu, minha mãe conseguiu pegar o dinheiro. Na sexta, aí na hora de pegar o dinheiro, minha mãe deu o dinheiro pra ela, assim, tava eu, meu esposo e minha mãe. Ela sabia que era minha mãe que estava comprando, que minha mãe que estava dando dinheiro. Aí meu esposo olhou pra ela e falou assim, ah, falta a chave. Aí ela pegou, ah tá, toma, e deu na minha mão. Assim como minha filha sonhou, como Deus mostrou pra minha filha. O que eu quero dizer com esse testemunho é que, irmãos, não percam a fé, porque Deus é maravilhoso, Deus é um só, Ele quer o nosso melhor, Ele nos ama, Ele é incrível, 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 incrível. Não perca a fé se você ainda está passando pelo peleja do aluguel, se você ainda deseja um carro, um negócio próprio, algo que Deus te prometeu, algo que brada no seu coração. Ore, mas ore com fé e profetiza. Profetiza porque Deus, você profetizando, você está profetizando pela fé. Assim como eu fiz, assim como Deus pediu, eu fui lá e profetizei. Então eu queria deixar para os irmãos, para edificar a fé dos irmãos. Esse é um testemunho que eu ganhei meu apartamento, nosso apartamento, sem R$1 no bolso, né? E é isso. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau. A paz do Senhor.